Pronto, pessoal, já que estamos a maioria aqui, tá todo mundo aí, gente? Vocês estão vivos, vocês não se perderam aí no meio da troca de telas. Então, pessoal, o nosso tema de hoje é ciência. Discurso sobre a ciência. O que é ciência? Na verdade, o que é ciência a gente já sabe, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que isso aí, que a gente chama de ciência, essas coisas estranhas que às vezes a gente nem sabe definir, como que ela se configurou, como que a gente enxerga ela na atualidade. Eita, é muita gente, calma aí. Calma! Calma, gente, calma. Pronto. Como que a gente enxerga essas questões, essas possibilidades, como que nós vemos a ciência num todo. Mas antes da gente falar de ver a ciência num todo, a gente começa trazendo esse emblema aí que vocês viram, que o Sagan trouxe, né? Que é um negócio que é muito recente, que é um negócio que a gente vê a cada instante, a cada momento, que a gente não aguenta mais ver a pseudociência atuando aí na nossa cara e às vezes a gente não pode fazer nada para deter. A gente percebe, a gente olha nos grupos, a gente vê nas redes sociais o quanto de coisa está sendo espalhada sem fundamentação nenhuma. E a gente percebe que, olha que louco, que a gente tem que defender a ciência, que a gente tem que retornar a um discurso que, sei lá, data do iluminismo, de falar que a ciência proporciona evolução, de voltar a defender isso. E quanto isso é absurdo, né, gente? O quanto é bizarro. Pessoal, vocês estão me ouvindo, então? Ninguém falou nada desde que voltou pra cá? Sim, professora. Sim. Tá bom. Beleza. Então, o quanto é estranho a gente ter que retornar a isso. Então, o Sagan, ele propõe algumas coisas. Logo no início do texto, ele vai trazendo alguns questionamentos, né? E durante o texto a gente vai se perguntando algumas coisas. Uma delas é, por que a pseudociência faz tanto sucesso? Para quem não sabe, né, explicando o pseudo, aí significa falso, é uma ciência falsa, uma ciência que não é verídica, que muitas das vezes não é embasada em coisas reais, né? Então, por que isso faz tanto sucesso? Se é um negócio que não é inverídico, é um negócio que não tem fundamentação nenhuma, que não tem esclarecimento, não tem dados a respeito disso. E por que isso faz tanto sucesso? Porque, sei lá, né? A gente pensa no decorrer da nossa vida que falsidade é um negócio que a gente se afasta, né? Mas então por quê? Por que todo mundo, se a gente for perguntar assim, para chegar com o microfone, perguntar para qualquer pessoa na rua, pergunta para ela um dado científico, ela vai falar, sei lá, sobre, que ele até fala, né, no início do livro, sobre Atlanta, né? Atlanta? A cidade perdida? É Atlanta, gente? Não lembro. Sim, Atlântida. Atlântida, isso. É Atlântida. Né? Por que aí a gente pergunta para as pessoas sabem sobre a Atlântida, as pessoas sabem, sei lá, que a vacina enfia um chip em você para você ser localizado, as pessoas sabem sobre Illuminati, sabem sobre teorias da conspiração, mas um dado científico as pessoas não sabem. As pessoas não sabem sobre questões estatísticas, sobre a nossa realidade, mas as pessoas sabem sobre muitas outras coisas. Por quê? O que tem de tão errado com a ciência? O que tem de tão fechado que a ciência, no final das contas, ela não consegue ser transmitida? Por que a gente não consegue transmitir a ciência tão facilmente? Por que quando a gente chega para a pessoa para falar sobre ciência, a primeira coisa que ela faz é... Mas antes de tu ver isso aí... Não, meu filho, eu tô te mostrando aqui, tem um artigo, tem referência. Mas a minha prima falou que isso aqui é tudo mentira. Eu vi no canal do YouTube do Lucas Neto, e o Lucas Neto me falou que não é assim. Nem sei o que o Lucas Neto fala no canal dele. Mas não é assim. Por quê, gente? O que tem de tão errado com a ciência que as pessoas costumam se afastar dela? No que a ciência tem falhado? O que existe aí no meio do caminho, no fazer científico, que no final das contas não deixa a ciência se propagar? E aí eu trago algumas coisas para vocês. Primeiro,
E eu acho que teve alguém aqui no chat que falou sobre isso, que foi, acho que foi a Laura. Isso, associado ao academicismo. O que acontece? Primeiro, a ciência ela é pouco acessível à população geral. Sabe aquela ideia do cientista fechado num laboratório e não sei o que, com aquele jalequinho branco, mexendo com as suas fórmulas e não sei o que a gente vê nos desenhos animados, o cientista maluco muitas vezes, né? Essa ideia do cientista maluco, fechado em seu laboratório, meio estranho, sabe? É aquele cara... Oi? Tem uma... Acho que é a Micaele que tá pedindo pra entrar. Pra senhora aceitar ela. Não apareceu nada aqui, não. Agora apareceu. Ela sabe que é o link novo? Agora apareceu. Apareceu. Pronto, agora foi. Aquela imagem do cientista louco, né? A gente percebe que a ciência e os cientistas pouco se importam, de alguma forma, levar esse fazer científico para o boca a boca. Então, a gente tem uma linguagem científica, a gente tem um fazer científico que é voltado para a academia, que é algo fechado, divulgado para poucas pessoas, né? É uma linguagem técnica que muitas vezes só os próprios cientistas compreendem. Então, essa ciência, ela acaba sendo não acessível. É muito mais fácil você assistir um vídeo no YouTube de uma pessoa falando sobre os Illuminatis na linguagem dela normal aqui, que você entende, do que você ouvir um cara falando sobre um estudo que ele fez em 5 anos, ele descobriu algo magnífico, mas por conta da forma com que ele está transmitindo isso não se torna acessível. Isso acaba sendo não tão interessante. Oi. E às vezes só os cientistas de determinada área entendem o que aquela pesquisa está falando, porque ela é de uma área específica. Por exemplo, se uma pessoa vir querer falar de qualquer coisa sobre, sei lá, sobre física, qualquer área da física, na verdade, qualquer área de exatas no geral, eu vou acreditar, porque eu não manjo das exatas. Então, a menos que a pessoa queira vir falar de terraplanismo, daí a gente... Aí tem certos limites, né? Mas, tipo, até mesmo a ciência, a ciência verdadeira, ela acaba sendo dividida em várias ramificações que não se complementam. Porque são termos muito específicos que, por exemplo, se uma pessoa de outra área vem querer falar alguma coisa sobre a psicologia, ela pode falar besteira, ela pode não entender o que a gente está falando, porque são termos muito específicos. E, inclusive, essa é uma discussão que se aplica, assim, não desfazendo o linguajar técnico. O linguajar técnico ele é importante para que os profissionais da área consigam conhecer, entender e consigam replicar as coisas. É importante. Porém, a gente precisa entender que a ciência ela não é realizada só por fazer. Não é, claro que existe ali um meio científico que tem um conhecer só por conhecer. Mas o quanto a gente se restringe a isso e acaba não divulgando coisas que cabem à população, que se fossem espalhadas da forma certa, atingiria muito mais pessoas entenderiam, muito mais pessoas colocariam isso em prática. Essa questão da linguagem é um negócio que está sendo discussão até com relação a Instagram profissional, né? A gente vê que a gente está na época das redes sociais e tal, e aí muita gente cria Instagram profissional. Então, que linguagem que eu devo usar ali para falar da teoria da psicologia, né? Como que eu falo sobre ciência, a ciência que existe por detrás da psicologia, como que eu transmito isso para o público geral, para o público que eu quero atingir? Mas, enfim, uma das ideias da ciência é que ela é pouco acessível para as pessoas, para a população geral. Professora, uma coisa que eu achei interessante, logo no começo do texto do Carl Sagan, ele fala que uma postura científica, quando ele está, pouco depois ele fala da questão lá do Atlântida e tal, é uma postura cética, de você olhar para o que está sendo dito e falar, será?
e você questionava Uhum. o que está sendo proposto. Sim. E ele diz que o ceticismo não vende. E é muito mais fácil ou muito mais chamativo e vende muito mais, sei lá, uma pseudociência, como ele fala. Uhum. E eu estava pensando que o que a gente está vivenciando e experienciando hoje é uma postura em que você questiona e em que você... coisas que deveriam ser consenso, sabe? Sim. Como a Giovana, eu acho, comentou sobre a questão do terraplanismo e tal. As coisas que você deveriam estar em consenso com a sociedade, elas estão sendo questionadas. E agora é muito mais, sei lá, interessante para algumas pessoas criar teorias da conspiração e etc, etc, etc. Uhum. Mas esse é um outro ponto do porquê que a pseudociência faz tanto sucesso. É que, como você falou, ele fala no texto, né? O ceticismo não vende bem. As pessoas, elas procuram se agarrar em verdades concretas. E a ciência, ela não traz isso, gente. A ciência, ela sempre põe em dúvida, inclusive, as coisas que a gente leva como teoria. A gente está sempre ali repensando, refazendo, colocando em pauta, vendo se está errado. E se está errado, a gente vai lá e corrige. A ciência, ela traz instabilidade. Ela não traz aqui um pressuposto, é isso, e você vai levar isso para sua vida inteira. E quem tiver errado, dane-se, não é isso. Então, inclusive, professora, não Oi. pode terminar de falar, depois eu só completo. Pode falar agora. Ah, tá. Não, eu só tava pensando que o fato das pessoas não... Como é que eu vou dizer? Eu vejo muita gente falando, por exemplo, a nutrição. Uhum. As pessoas fazem estudos em cima de alimentos para saber o que aquele alimento faz bem para a saúde, por exemplo, o ovo. Aí eu ouço várias pessoas falando, tipo, porque tem época que o ovo faz bem para a saúde e tem época que o ovo faz mal. Então, por que eu vou acreditar nas pesquisas que as pessoas falam? Se hoje ele fala que é bom, amanhã ele pode sair outro estudo falando que é ruim. Uhum. Então, isso mostra que as pessoas nem sabem direito como a ciência funciona. Que muitas pessoas acreditam que se uma vez saiu um estudo apontando uma coisa, que aquilo ali é imutável e aquilo ali é a verdade para sempre, não é assim. Uhum. Aquela ali é a verdade até naquele momento, até que se prove o contrário. Muitas pessoas Exatamente. não sabem que isso funciona e que é normal, né? Uhum. Que não faz com que... não tira o crédito Uhum. da pesquisa e nem do estudo, Uhum. da ciência no geral. E, Laura, é bem interessante realmente o que você falou. A questão da divulgação científica não é de hoje. A gente percebe que os eventos científicos, eles são muito restritos, são muito caros. Gente, eu me associo... Olha, gente, eu tô muito chique. Meu Deus do céu, eu estou me sentindo muito chique. Terremoto da chiqueza. Eu agora sou uma associada do Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, pagando 200 paus, mas eu tô... Agora eu sou associada, eu fiquei muito emocionada, mas enfim. E aí tinha um evento, um grande congresso que eu tava muito louca pra assistir, que era o Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica, que é realizado de 2 em 2 anos. E, gente, as temáticas das palestras estavam incríveis, pra mim, que gosto de avaliação psicológica, né? Então, falando sobre preceitos éticos, criticando, falando sobre avaliação psicológica em tempos de pandemia, não sei o que, caraca. Aí lá fui eu olhar a tabela de preços. Meu Deus do céu, gente, e na época que eu olhei, não era associada. Para não associados, parece que, para quem não trabalha com psicologia, né, se eu não tivesse CRP no caso, para vocês, por exemplo, era R$500 a inscrição do evento. E eu, gente, R$500, tá, o evento talvez valha esses R$500, talvez valha, mas, meu Deus, quem são as pessoas que vão poder ter acesso a isso? Pelo amor de Deus, é muito caro. Eu não ganho R$500 assim de boa pra pegar e pagar ali, não tem condições. Mas o quanto até mesmo o acesso inicial a esses eventos, a questão do ingresso, da divulgação, né? Onde que essas coisas estão sendo divulgadas, onde que a gente está realizando esse fazer científico, para quem que a gente está direcionando isso, né? Mas enfim, voltando a falar dessa questão da credibilidade, novamente... Professora, Oi. antes de prosseguir, deixa eu fazer um comentário sobre a respeito da linguagem ainda, porque é o seguinte, eu não sei se tem por trás das falas que foram feitas uma noção de colocar
a culpa dessa linguagem técnica rigorosa nos próprios cientistas, na própria ciência. Porque quando eu ouço isso, me parece assim, como se estivesse pedindo para que o que hoje é comunicado com palavras difíceis sejam comunicados com palavras fáceis, mas isso é, de certa forma, impossível. E eu me pergunto assim, é interessante para a população... Não, antes de entrar aqui, pedir para que os cientistas construam uma outra linguagem, eu não vejo onde isso é produtivo para a população. Agora eu entro na outra parte. Porque onde que é necessário que a população saiba o funcionamento da proteína X específica na célula Y do animal, sabe? O conhecimento, a ciência ela é extremamente especializada. Hoje ela é extremamente especializada. Você faz um doutorado sobre uma proteína, sobre a parte de uma proteína, a subunidade de uma proteína, você faz um doutorado. E aqui não vejo interesse para esse conhecimento extremamente específico ser traduzido, digamos assim, ou transcrito numa linguagem mais comum para ser comunicado. E isso me leva a uma crítica ao texto do Sagan, porque assim, o texto do Sagan, ele é bacana. Bacana quando a gente vai falar sobre, sei lá, pseudociência, ou que eu nem gosto desse termo pseudociência, porque eu acho que o que está por trás é mais projeto político do que uma falsa leitura, porque uma coisa é você falar assim, não acredito nesse dado científico, outra coisa é olhar para o objeto científico e analisar com outros instrumentos, porque os terraplanistas não simplesmente negam a esfericidade do planeta, eles fazem experimentos, só que experimentos extremamente enviesados, experimentos extremamente equivocados, como o racismo científico operou por muito tempo. Então, veja que o que por muito tempo foi ciência, como o racismo científico, hoje é pseudociência. Mas aqui o que eu estou dizendo é o seguinte, é que quando a gente pressupõe esse conhecimento científico extremamente, para ser totalmente popularizado, no sentido de ser, qualquer pessoa pode pegar um artigo extremamente específico e entendê-lo, eu fico assim, qual a necessidade disso? Porque parece que a gente quer cientificizar a nossa realidade, a nossa linguagem. E aí, como eu estou falando, a minha crítica no texto do Sagan o texto do Sagan é muito legal quando a gente está tratando dessas pseudociências, dessas coisas corriqueiras. Mas quando a gente leva as palavras dele à última consequência, o que a gente está colocando é a ciência como discurso último, onde que as diferenças de conhecimento, elas não têm lugar. Porque uma coisa é eu falar, por exemplo, de terra plana, outra coisa é uma pessoa falar que um remédio que é utilizado por uma tribo por milhares de anos não funciona porque não foi testado cientificamente. Então, existe um perigo nessa construção científica do todo, como discurso último. E assim, e sobre a questão da divulgação científica e tal, e eventos, eu não vejo isso como culpa dos cientistas e tal, eu vejo como culpa dos projetos de governo e de educação, porque divulgação científica é feita, sim, no Brasil e com muita qualidade. Um dos principais divulgadores mundiais, ele é brasileiro, eu esqueci o nome dele, mas eu fiz um trabalho na faculdade, quando eu era estudante da biologia, e a gente tem, do começo do século passado, ele é brasileiro, um dos principais divulgadores científicos. O que nós não temos é fomento. Tem cientista fazendo muita divulgação científica e de qualidade. Bom, acho que, só para encerrar, minha crítica principal é essa, de colocar a ciência como discurso último, porque para mim isso anula o que a gente tem de mais bonito, que são a diversidade de cosmovisões. Né? Porque se a gente parar para pensar, a tribo Aiwai entende que os humanos existem na Terra porque desceram do céu, e para mim isso está na mesma qualidade da teoria do Big Bang. Então, assim, enquanto coisa que de incerteza.
Então, Gustavo, a gente tem que pensar na popularização não como a formação de uma nova linguagem científica, mas é a questão da adequação de coisas que são interessantes para a população, e inclusive o fazer científico, ele só é fazer científico quando as pessoas conhecem a metodologia que ele está proposto. Então, uma das grandes dificuldades da ciência, da divulgação da ciência é essa. Como que eu vou passar algo para as pessoas? Como que eu vou levar isso para a população? Se a população não conhece a metodologia, a forma como as coisas são feitas, e são coisas que pertencem à realidade dela, pertencem ao entender da realidade. Falando, por exemplo, de ciência social, né? As pesquisas científicas sociais são extremamente importantes para a gente conseguir compreender a realidade no todo. Então a gente percebe que existe sim um movimento científico de popularização de coisas que antes eram um pouquinho mais restritas. E a gente sabe que essa restrição da ciência como um todo, do fazer científico, não é de agora. Também pertence a esse fazer político, também pertence à questão de que existia uma certa população que deveria ter acesso a esses fatos e outras não, né? E a gente percebe que existe uma modificação disso, uma ampliação da linguagem, uma modificação da forma de apresentar. E a gente vê isso no YouTube, por exemplo, os TED Talks são coisas que são muito acessíveis, têm uma linguagem muito bacana e que a gente entende coisas que normalmente não teríamos acesso, né? Outro exemplo, a questão dos biólogos, de outros cientistas que têm os seus canais no YouTube. Eu acompanho bastante o Pirula, eu acho ele legalzinho. Na verdade é meu noivo que acompanha mais. Mas que eles popularizam um conhecimento que anteriormente pode ser que outras pessoas não tivessem acesso. E não só por conta da linguagem científica, sim, eu concordo com você. É uma questão da educação. Dentro da nossa educação, dentro da forma com que as coisas são configuradas, infelizmente, nós não temos um reforço a esse fazer científico. Nós não temos um reforço a olhar para as coisas de forma científica. A gente não sabe como que as coisas acontecem. A gente tem ideia da realidade, a gente tem ideia das estatísticas, a gente tem ideia dos fatos, mas a gente não sabe como se chegou até eles. Então fica muito mais difícil... Oi? Alguém quer falar? Fica muito mais difícil... Eu queria falar, prof. Fica muito... Eu não sei se... perdão. Deixa eu só finalizar. E eu me perdi. Agora pode falar. Pode falar. Oi, Vitória, pode falar. Professora, desculpa. Tudo bem. Desculpa. Não, é porque eu não sei se alguém leu, acho que é prólogo que chama, logo no início, que ele tece alguns comentários em relação a... Como é que diz? Ele meio que faz uma dedicatória aos pais dele, mas ele fala sobre essa questão da educação, porque ele não se sentiu influenciado a seguir a ciência, porque ele é astrólogo, né? Ele não se sentiu influenciado a seguir a área das ciências na escola. Termina com uma declaração que foi os pais dele, né, que levaram ele num evento de astronomia que tinha várias coisas interessantes. Aí ele fala assim, que ele não se sentiu que botaram ele no caminho da ciência na escola, os professores e tudo mais, porque eram conhecimentos que ele obtinha como se fosse mais uma coisa assim, que você vai aprender o final, entendeu? Você não aprende o processo de como chegar àquilo, você aprende o final porque um dia você vai utilizar na sua vida adulta. E eu acho que essa questão de popularizar, a gente não vê nem só nas ciências, mas, por exemplo, na arte também. E outro comentário que eu queria tecer é em relação ao que o André falou, né? Porque ele mesmo também termina o texto dele falando sobre esse lance da religião e da ciência, que não é um objetivo da ciência brigar com a religião, mas que um dia elas poderiam andar juntas para chegar às pessoas, para, por exemplo, esse conhecimento que o André falou sobre os YY, né? Da visão deles e tudo mais. É isso. Tudo bem. Não, mas quando a gente fala do fazer científico ser popularizado, a gente está falando, inclusive, dentro das nossas proporções de profissão, como profissionais de psicologia. Por que nós não devemos
trabalhar com o acesso ao conhecimento que nós estamos buscando através da própria população, né? Claro, a gente vai falar de proteína X, Y que faz tal, isso, mas o quanto a descoberta dessa proteína X, Y e a forma que ela é descoberta não atinge as pessoas que foram alvos da pesquisa ou estão ali de alguma forma informalmente ou indiretamente, né? Eu acho que a gente precisa pensar como futuros profissionais de psicologia, como futuros cientistas, que nós estamos em contato, nosso objeto é o ser humano. Então, de alguma forma, nós temos que trabalhar para que o que nós fazemos, o que nós pesquisamos, o que nós conhecemos e descobrimos, seja sim divulgado e seja aberto, é o conhecimento. O conhecimento ele nunca deve ser restrito, pelo menos na minha opinião. Eu acho que o conhecimento ele deve ser compartilhado da forma mais abrangente possível a maior número de pessoas possível. Então, se você utiliza o objeto humano como fonte de pesquisa para conhecer algo que talvez ele não saiba o que é, mas diz respeito a ele, diz respeito à sua realidade, por que não? Por que não pensarmos nessa popularização, nessa abertura maior, nesse conhecimento maior, né? Claro, né, falando de especificidade, falando de questões que são mais, assim, separadas à psicologia, coisas como testes psicológicos, como interpretar e outras coisas, é uma história diferente. Eu acho que é uma história diferente. Mas, enfim, eu não sei, mas eu gosto dessa ideia de pensar que a gente deve, sim, repensar a nossa linguagem científica. Inclusive, tem um movimento muito grande no fazer científico de trazer artigos e outras coisas em primeira pessoa, em uma linguagem mais informal. É uma tendência científica que antes era algo que era extremamente rejeitado dentro da ciência psicológica e outras ciências, você fazer um texto em primeira pessoa, né? E isso foi repensado justamente porque você é o comandante ali, você é a pessoa que pensou naquilo, então você não está neutro ao seu objeto, ele faz parte da sua realidade, você está sendo modificado por ele, então muda-se ali o contexto da pesquisa, muda-se a forma de falar para você poder agregar, inclusive, essa imagem do pesquisador como misturado ao seu objeto, como também em uma relação, né? Mas claro, a gente vai aí conformando os nossos pensamentos, ótimas críticas, ótimas discussões. Pode falar, Laura. E também a gente tem que pensar na questão do ambiente em que você vai falar daquilo. Nós, como pessoas que estamos na faculdade, que estamos aprendendo, nós temos que ser divulgadores científicos. Mas eu não posso chegar, por exemplo, lá para uma pessoa que não entende nada de saúde, de psicologia, falando um monte de termo científico que ela não vai entender, porque aquela não é a área dela. Eu tenho que adaptar minha linguagem ao público que eu tô falando, mas se eu for falar com os meus amigos, eu posso usar todos esses termos. E também pensando na realidade brasileira, o problema tá na educação básica. As pessoas não tiveram acesso a um linguajar que elas pudessem ter um vocabulário grande e vasto que fizesse com que elas entendam. Por exemplo, pseudociência. Tem pessoas que não sabem o que significa pseudo. Então eu teria que ter condições de explicar isso também. Por isso que é necessário que seja acessível. Sim. Essa questão da ciência, gente, da gente falar da ampliação desse fazer científico. Professor. Oi. Não, outro comentário aqui. Assim, concordo com a Laura. Eu acho que a gente está usando as mesmas palavras para comunicar coisas diferentes, um pouco diferentes, pelo menos em níveis diferentes. Porque é o seguinte, quando a Laura fala, a educação não permitiu que uma pessoa tenha um linguajar. Eu estou colocando que, novamente, é uma fala que coloca o linguajar científico, um linguajar específico como discurso último. Porque, na minha visão, não é que eu não queira popularizar ou tornar mais fácil o acesso à educação, à ciência ou tal, eu não quero tornar ela elitista, mantê-la elitista, na verdade. O que eu estou dizendo é que, quando eu coloco que,
as pessoas, a educação não permite que elas não tenham tal vocabulário. Eu estou colocando esse vocabulário como discurso último. O problema não é as pessoas terem vocabulário, não. É como elas têm como acessar. Porque eu não quero que não é necessário que uma criança saia do ensino médio sabendo o que significa, sei lá, deixa eu ver. Sei lá, o que significa aculturação. Primeira palavra que veio na minha cabeça. O que significa aculturação, que é uma palavra que é totalmente contrassenso, porque a forma dela não significa o que ela realmente significa, não nos leva a deduzir. Mas não quero que uma pessoa saia da escola sabendo o que é aculturação, que é um termo muito específico dentro da antropologia, para quando ela encontrar um artigo do nada e entender. O que eu tenho que fazer é que essa criança saia do ensino médio sabendo como acessar o significado dessa palavra, como pesquisar, como entender, sabe? Ela ter ferramentas, não ter a coisa só. Porque quando eu falo assim, eu tenho que saber explicar para a pessoa o que é aculturação. Concordo, tenho que ter, quando ela me busca. Agora, se eu for só explicar, novamente eu estou entregando um produto pronto. Eu não estou fazendo com que ela chegue no significado por si só. Claro, não é por si só, porque você vai ter ajuda, sempre tem ajuda e tal. Mas eu não estou dando ferramentas para ela fazer seu fazer científico. Eu estou dando um produto pronto, estou dando uma explicação. E assim, nem sei se a minha explicação é a certa, porque, e aí, será que eu estou explicando, o meu entendimento é correto da ciência? Uhum. O meu entendimento daquele conceito é correto? Mas eu acho que aí é que está um dos grandes problemas da ciência, e é o que a gente está discutindo aqui. Que é muito mais fácil, porque a pessoa que divulga a pseudociência, ela não está preocupada em entregar um produto pronto. Pelo contrário, ela vai facilitar ao máximo um discurso que, teoricamente, teria um fundo, bem lá no fundo de verdade teórica, mas que a pessoa que está recebendo esse conteúdo, ela não tem acesso a essa verdade teórica. Ela tem acesso ao que aquela pessoa está dizendo no vídeo no YouTube, que é basicamente o que a gente vê. Eu mesma, por exemplo, eu consumo conteúdo, não mais porque tem me deixado bem mal, mas, tipo, eu vejo muitos vídeos, por exemplo, do Átila. Ver vídeo do Átila no meio da pandemia é meio triste. Eu também. Mas, enfim, assim, o Átila é uma pessoa que é um divulgador científico, ele é um biólogo, um cara teórico, mas do mesmo jeito que ele faz o conteúdo dele, é muito mais fácil alguém receber um conteúdo de outra pessoa que fala de um jeito mais fácil, entre aspas, do que o Átila tá falando, por exemplo. Porque mesmo que ele fale de um jeito mais comum, da melhor forma possível, é mais... Porque, tipo assim, também tem outra coisa. Por exemplo, quando uma pessoa escuta, quando ela já tem um pensamento anterior de alguma coisa, ela já tem uma coisinha na ideia, uma ideia de que isso pode ser verdade, aí vem uma pessoa e fala assim, ei, o que você estava pensando realmente é verdade. Ela não vai procurar, não vai questionar isso. Porque aquela pessoa já falou que o que eu estava pensando é verdade. Então isso mexe com o ego da pessoa. Só te corrigindo, Gil. Eu acho que essa é exatamente a diferença da ciência para a pseudociência. O fazer científico e o ensinar a fazer científico, ele não é entregar o produto pronto. Você ensinar ciência é você ensinar o método de como chegar até aquele produto e não entregar a verdade nas mãos da pessoa. A pseudociência, ela faz isso. A pseudociência, ela te dá o conceito pronto e você não precisa perguntar e questionar nada, porque já está ali fechado, né? E o fazer científico não. É isso que a gente precisa repensar. Como é que a gente está ensinando e levando ciência às pessoas da comunidade? Como que a gente está divulgando esse fazer científico, entende? Será que a visão que as pessoas têm da ciência é uma visão completamente técnica do cientista no laboratório, fechado, falando com palavras extremamente difíceis? Ou será que a ciência que a gente tem que transmitir é aquele método científico que a gente tem que colocar em prática todas as vezes que um fato nos é apresentado?
né? É aquele duvidar, é aquela pulga atrás da orelha, que você precisa partir de outros pressupostos e outros fatos para você chegar a uma conclusão. É esse fazer científico do método que ele não é divulgado, que ele não é ensinado de alguma forma. Professora, então eu acho que isso realmente tem muito a ver com o que a Laura, acho que foi a Laura que falou, que um dos grandes problemas da divulgação científica estaria no ensino básico. Porque quando a gente está no ensino médio, no ensino fundamental, a gente é ensinado a decorar conceitos para fazer uma prova sem buscar o porquê dessas coisas. Mesmo que um ou outro professor tentem fazer a diferença, tipo, de tentar mostrar como é que chegou naquilo, aquilo não vai ficar para você. Porque é muito mais fácil você pegar um conceito pronto e decorar. E depois vai esquecer. É aí que a gente chega na questão, né? É a questão da educação, mas a educação é um fazer científico. O que nós levamos como educação, o que é ensinado nas escolas, parte da ciência. O que deve ser ou não mostrado a determinada população, então, o que a gente estudou semestre passado, né? Algumas pessoas são ensinadas a reproduzir conhecimento e outras são ensinadas a produzir. Isso também é científico, porque a política, o social e a educação provém da ciência. Se isso é que é o ensinado nas escolas, se nas escolas marginalizadas é ensinado a trabalho, de onde é que veio essa pressuposição? De onde é que veio essa regulamentação? É da ciência. A gente percebe aí, né? A gente vai ver nos outros slides que tem essa dubiedade, nem sei se a palavra disse, eu inventando várias palavras novas nas disciplinas, mas existe essa binariedade da ciência, né, esse lado que é bacana, que a gente fala de evolução da humanidade, que a gente fala de uma visualização por outro ângulo da nossa realidade, mas tem esse fazer científico que é político também, e a gente vai ver isso, que é um fazer, por exemplo, alguns instrumentos psicológicos por muitos e muitos anos foram utilizados e ainda são utilizados para justificar questões raciais, questões étnicas. Exemplo, instrumentos psicológicos que foram utilizados para justificar o apartheid. Foram muito utilizados. Então a gente percebe que o nosso social, o nosso fazer aqui político, redondinho, as coisas que a gente vê, são embasados cientificamente. Tem uma motivação, tem uma função aí. De onde é que veio isso? Esse pressuposto. Um exemplo. Professora. Oi. Desculpa, pode terminar, professora. Oi? Posso falar? Pode. Ah, tá. Não, isso, até eu tava conversando com a Sandiane e com o Gabriel, que a crítica que o Sagan faz ao Nietzsche. Bom, a minha leitura do Nietzsche é bem pouca, então eu acho que o Railson pode nos ajudar aqui. Mas ele critica... Gente, inclusive, cadê o Railson, gente? O Railson tava aí e não falou um oi. Pode falar. Ele critica a crítica do Nietzsche à ciência que meio que reifica o homem. Ele torna o homem coisa física, uma pedrinha. Ele critica essa visão do Nietzsche. Menino, segura isso aí, que a gente vai falar disso daqui a pouco. Tá, pode finalizar, vai. Ué, eu faço ou não faço? Pode, vai, finaliza aí. Tá. Eu acho que essa crítica dele a Nietzsche é anacrônica, porque é o seguinte, se a gente pensar, Nietzsche está no século XIX, certo? Do século XIX, 1800. A gente está século 1800. 1800 eu confundo Nietzsche com o Sartre, tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é o pessimismo que confunde. Então, a gente está no século 1800, está no auge do positivismo, onde tudo tem que ser expresso por números, tudo tem que ser medido, até os crânios têm que serem medidos, o racismo estrutural, o racismo científico estava lá. Frenologia. Então, assim, é meio óbvio, na verdade é muito necessária a crítica do Nietzsche para os rumos que a ciência estava dando ali. E foi a partir do Nietzsche que autores que depois nos trouxeram para onde nós estamos agora, para essa visão não tanto
reificada, coisificada da vida, baseada em Nietzsche. Eu posso citar Foucault, Deleuze, essa falou fenomenologia, a gente tem Sartre, tem Heidegger. Então é o seguinte, eu não sei se começou com Nietzsche, mas ele é o expoente de uma crítica muito necessária. Eu acho que todo mundo conhece o racismo científico. Gente, pessoas tinham suas caixas cranianas medidas e para poder justificar sua inteligência ou não. A frenologia. A frenologia, se via a formato do crânio, as feições, né, professora? A frenologia é isso, né? Tamanho do nariz, do olho, para justificar. Isso. Então, assim, olha só onde a ciência estava e que rumo nós não estaríamos hoje se a crítica do Nietzsche não tivesse sido feita. Uhum. Então, eu acho um pouco anacrônico, e eu não conheço a obra do Sagan toda, não li o livro todo, mas esse trecho, na hora eu fiquei assim, isso é anacrônico e leviano, porque, sinceramente... Uhum. Mas é essa a questão, esse é o fazer científico, e a gente vai olhar dentro das metodologias da ciência que uma das percepções da ciência é a parte da autocorrigibilidade, que é que o fazer científico ele nunca deve se fechar em algo que não pode ser refutado, questionado e revisto, entende? Então, eu falo que o Sagan, ele é muito extremista, realmente. Ele é um defensor da ciência, assim, em unhas e carnes e dentes da ciência matemática, né? A maior parte das vezes. Mas uma coisa que ele traz que é muito importante é justamente essa, que a ciência, ela deve ser feita com base na sua autocorrigibilidade, na sua refutação realmente, e na dúvida, e na aplicação da metodologia científica, com outras questões, com questões que são políticas e sociais. Afinal de contas, se a gente não tem noção disso, desse fazer científico metodológico, a gente acaba sendo levado por circunstâncias, a gente acaba sendo levado por outros fazeres, a gente acaba sendo levado por outras opiniões, sem sequer duvidar e questionar se aquilo realmente está condizente com a realidade, se está condizente com um fato, com algo que deve ser visto ou não, né? Mas enfim, ele é realmente bem loucaço. Gente, deixa eu continuar aqui, a discussão tá muito boa, mas a gente tá no primeiro slide só, menino. Vamos correr. Ah, tá, eu nem terminei, né, de falar. Que eu tava falando antes da gente iniciar a discussão que, novamente, a pseudociência, ela faz muito sucesso justamente porque as pessoas, a gente sabe disso, as pessoas, elas não gostam de coisas incertas. Elas não gostam de coisas que podem estar sempre sendo questionadas e revistas. Elas não gostam de coisas que são uma corda bamba. As pessoas preferem se agarrar muito mais a expectativas, a coisas concretas, a verdades que são ditas e ponto, que não devem ser questionadas. E essa visão de algo irrefutável, gente, ela provém da própria história da ciência. Essa questão de não questionar a ciência, de não questionar o que pode ser trazido, de como o Gustavo falou, coisificar tudo, de tudo deve ser revisto, de que a ciência é suprassomática, suprahistórica, ela vem da história da ciência. E essa visão, inclusive, auxilia que, nos dias atuais, a gente ainda relegue a imagem do cientista, aquela pessoa lá no laboratório, meio maluca, ali trancafiada, né, com sua linguagem completamente difícil. Professora. Oi. Tava aqui pensando que isso é um grande paradoxo, né? Uhum. Porque a ciência, ela é extremamente contraditória de si mesma, e é isso que a torna ciência. Uhum. Por ela não ser concreta. Uhum. Por ela não ser uma verdade absoluta. Sim. Exatamente. E é isso que a torna uma verdade absoluta, porque ela não é. Eu não sei se eu entendi muito bem, mas mas eu acho que tá no caminho. Oi, prof. Não verdade absoluta, mas... Professora, eu acho que... desculpa se tiver muito barulho, gente, é que eu fui comprar o remédio da minha gatinha. Eu acho que as pessoas gostam desse negócio, né, de, tipo, verdades absolutas, porque é tipo fofoca, sabe? Tu não quer uma fofoca pela metade. Tu não quer ter que procurar em todas as redes sociais dos envolvidos pra saber como é a fofoca. Tu quer o negócio ali pronto e acabou. Eu acho que é por isso que as pessoas gostam tanto de verdades absolutas. Uhum.
Railson, você queria falar? Fale aí. Sim, prof. Olá. Primeiro, tá. Olá, prof. Quanto tempo, que saudade. Enfim, quanto a Nietzsche, a leitura tá correta, pelo menos ao meu ver, né? Porque eu não li muito Nietzsche. Eu sou um admirador mortíssimo por ele. Claro, você criticar alguém do século XVIII é anacrônico. E Nietzsche, ele prega muito sobre os sistemas que prendem um homem dentro dele mesmo, né? Que dizem o que se deve fazer. O que eu ia falar também? Sobre a ciência. Prof, eu me lembro de uma cena muito importante aqui do nosso curso mesmo. A gente estava numa aula de psicologia do desenvolvimento. Aí a professora estava ensinando uma teoria. Só que aí toda vez ela parava a aula e dizia, olha, na teoria é assim, mas ocorrem casos adversos, que essa teoria aqui não segue direitinho o traçado. Aí todo mundo ficava, mas prof, como assim? Tá escrito aí, minha querida, tá escrito aí na sua cara que é assim e você tá dizendo que não é assim. Isso demonstra que a ciência não é um sistema metafísico concreto, né? Igual exatamente. a democracia, que precisa das instituições ali que ficam se observando e se autorregulando no sistema de pesagens. Enfim, a ciência é o ápice da crítica às verdades absolutas e é o retrato da não divinidade do homem. Exato. Né? O homem que se reconhece ineficaz e inexperiente, que precisa de outros homens para ser eficiente. Enfim, só entendeu, né? Entendi, mas é muito engraçado quando a gente vai dar uma olhada na evolução histórica da ciência, que a gente vai ver em alguns slides daqui a pouco, a gente vai perceber que a ciência, ela sai de um preceito fixo, de uma verdade absoluta, para partir para outra verdade absoluta. Porque logo que a ciência rompe com a religião, dentro dos preceitos iluministas, a ciência, ela é única, ela é supra-histórica, ela é imodificável. Então, mais spoilers para os slides à frente. Oi. Professora, posso fazer um comentário? Pode. Eu não acho que a questão seja dela não ser concreta ou ser concreta, porque eu acredito que ela seja. Existem verdades concretas, só que essas verdades estão situadas num tempo e estão situadas num espaço. E elas fazem sentido ali, entendeu? A Rita Von Hunt, que é uma drag queen, que ela faz uns vídeos super interessantes no YouTube falando sobre diversas questões, e eu acho que ela, na questão de você horizontalizar um pouco a produção na academia, ela é maravilhosa. Ela fez um vídeo essa semana falando sobre a sigla LGBTQIA+, e como que essa sigla surgiu e como ela... Eu não sei se esse vídeo dessa semana, acho que foi, eu assisti isso. Mas, e como ele veio de GLS para LGBT e como é que foram surgindo todas essas possibilidades de sexualidade, de gênero. E ela faz uma análise histórica, sabe? E da construção desse entendimento e da construção do conhecimento, sabe? Os conhecimentos, eles estão situados num espaço e num tempo, e aí eles fazem sentido. E você precisa de verdades concretas para você sustentar outras verdades, sustentar a produção de conhecimento. Será? Será mesmo? Sim, prof, não, deixa eu só fazer o último comentário. Engraçado, quando eu ligo esse negócio, as ideias somem. Enfim, exatamente. O que eu ia falar, meu Deus? A ciência concreta. Tá. Gente, eu só queria apontar que vocês chegam aí com os autores tão chiques. Eu estou me sentindo humilhada, que eu só tô no medeiro lá do princípios básicos da análise do comportamento. Você chega com os von Schustes aí, uns negócios aí, minha gente. Então, exatamente, a ciência, esse discurso que ele falou, que o Gabriel falou, remonta muito ao estudo filosófico da verdade. Aí vai, né? Tipo Leibniz, separa as verdades em verdade de fato e em verdade de razão. São relativas e não. Aí vem os Foucaultianos e falam em construção social. Enfim. Eu esqueci o que eu ia falar, prof. Eu tô tão aqui, eu tô ocupado com uma coisa aqui, desculpa. Tudo bem, tudo bem, eu te perdoo. Mas Mas, bom, gente, essa discussão aí epistemológica dos fundamentos da ciência é um negócio que dura horas, eu vou te contar. Gente, então, são 4 horas da tarde. Vocês notaram que o tempo passou? Que a gente precisa de um intervalo? E eu ia falar aqui
dos preceitos históricos aqui da ciência e tal. Mas vamos fazer um intervalinho, pelo amor de Jesus. Vocês... A gente vai ficar até 6 horas. Então, eu espero que não. Porque 6 horas... Gente, a minha vida tá louca. 6 horas eu tenho que estar na clínica atendendo. Aí vocês vão dizer, mas professora, a senhora está sendo paga pra dar aula até 6 horas. Tá bom, se vocês quiserem ter aula até 6 horas, a gente vai até 6h25. Mentira, vamos não. Professora, Oi. antes de a gente ir pro intervalo, já deixa o link da próxima sala, porque já vai expirar. 6h15 expira. Ai, gente, que coisa triste isso. E assim, professora, agora fazendo um último comentário, eu espero que seja o último sobre esse tema, sobre o que o Gabriel falou sobre concretude. Eu acho que também é um pouco relativo isso, porque assim, se existem conhecimentos que estão situados no tempo e no espaço, isso revela que eles não são concretos. Menino, segura isso aí, menino. Segura. Tá. E existe uma distinção de a que ciência esse conhecimento pertence, porque nas ciências humanas, concretude é uma coisa bem difícil de se falar. Agora, ciência, tipo, uma molécula sempre vai ser uma molécula desde o início do Big Bang até hoje, mas, sei lá, tem uma discussão da semestre passado em antropologia, cultura é uma invenção, não existe cultura. E o Einstein já vem com isso, né? Porque a gente fala de conceitos matemáticos e físicos como sendo o ápice da ciência que não se pode refutar, e o Einstein vem e fala, não, peraí, não é bem assim não, calma aí, gente. Calma aí que nem mesmo na física, no espaço e nas questões naturais, a gente consegue falar de verdades que são absolutas e fixas em todo e a todo momento, né? Então, eu também discordo um pouco dessa posição de que precisamos de verdades concretas. Eu não sei muito, mas é claro, né, Gabriel, se você gosta desse conceito, é de teoria, gente, é de teoria, nada aqui é errado. Mentira, se for uma opinião preconceituosa, aí é errado sim, mas isso aí... Acho que tá mais na epistemologia e menos no... Exatamente. Então, meus queridos, vamos, eu preciso fazer um xixizinho e comer uma barrinha de cereal, que eu comi muito rápido, não deu, meu estômago ainda tá meio